E é na cruz que antes, outrora, era símbolo de maldição, como está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Para nós é símbolo de vitória, é símbolo de salvação. Ali a nossa remissão, o perdão dos nossos pecados estava na cruz do Calvário. Amém? Vamos adorar. Longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi a cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. E com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Isso vem me buscar e com ele doar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma proclamar. Amém? Preste atenção na letra e adore o Senhor. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu não esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto, eu revelo os meus pecados. Vivi um beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chego só mudar, eu tiro as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. Se ele te dá em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo e ele sendo condenado. Eu era
correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era malícia, ele era sem maldade. Eu era mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era pra te adorar. Porque eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, porque eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Em Lucas, capítulo 22, como é bom estarmos juntos novamente e adorar a este Deus que é digno de toda glória e todo louvor. Lucas, capítulo 22. Agora tá certo, viu, gente? Em Capoeirão eu falei o texto umas 4 vezes, falei errado. Aqui tá certo. 22, 39. Todos encontraram? Digo amém.
Amém. Lucas 22, 39 nos diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu e li um anjo do céu que o fortalecia. Talvez alguma tradução aí vai dizer o confortava. Outras também tem outra fala. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pode sentar, irmãos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, damos-te graça por este tempo de louvor e adoração ao Senhor. A Deus, e aqui nós somos instrumentos do Senhor. Fala conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmão, você já provou momentos na sua vida em que o cálice da sua vida se tornou amargo? Aí você poderia me perguntar ou estar perguntando: como é isso, pastor? São aqueles momentos difíceis da vida. Eu estava ali ouvindo os irmãos cantar, e eu lembrei de uma música de Marco Aurélio, um cantor. Quando na música ele fala assim: nos momentos difíceis e cruéis. Aí da caminhada ele fala assim: é preciso olhar para Jesus. E quando ele fala disso, eu estava lendo esse texto esses dias, e outros dias também já orei, quando Jesus, ele fala aqui no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia faça-se a tua, ou seja, mas não se faça, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Você já parou para prestar atenção que nós lemos muitas das vezes, e às vezes citamos exemplo de Efésios capítulo 5, quando ele fala do tempo, né? Quando no versículo 14 ele começa dizendo assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levante-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. E ele vai falando logo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E quando ele fala assim: olha, não vos embriagueis com vinho, com qual dissolução, aí no versículo 17 ele fala assim: você precisa experimentar a vontade de Deus, que é o quê? Ela é boa. Ou já em Romanos ela diz, ou seja, que também ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero dizer para você, eu te fazer uma pergunta: nos momentos da sua vida, quando o cálice se torna amargo, você tem se submetido à vontade de Deus? Quando as lutas cruéis e difíceis da sua caminhada, quando você enfrenta esses dias difíceis da sua vida, que talvez seja esse dia, nesse exato momento, ou nos dias anteriores, porque daqui 10 minutos eu não sei o que vai ser, nem você sabe, mas nós estamos vivendo hoje e agora, e a minha pergunta nesta noite é esta: o que fazer quando o cálice da vida se torna amargo? O que fazer quando esse temporal que você vive na sua vida, ou esse momento que você tem enfrentado, ou o que fazer? Mas a pergunta melhor seria esta: o que você tem feito quando o cálice da sua vida se torna amargo?
Quando esses dias de hoje, ou seja, esses dias que nós enfrentamos na nossa caminhada e na nossa jornada, nós temos enfrentado esses dias difíceis da vida. O cálice já se tornou amargo. Aprender com Jesus, a primeira coisa que ele fala aqui, é claro que não é a primeira, mas ele pergunta, ou seja, no versículo 42 eu insisto mais uma vez: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele suportou a cruz, foi por minha causa. Mas ele foi até o fim. Será que eu e você, nos momentos difíceis da caminhada, nós vamos um passo, dois ou quantos necessário é para levarmos até a cruz? O final, que nós cantamos aqui, desculpem, nós cantamos aqui, irmãos, e cantamos lá. Vitória nem queria deixar eu cantar lá, porque os irmãos estavam querendo cantar aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Mas tem muitos crentes que se acovardam no meio do caminho, que quando o cálice da vida se torna amargo, essa cruz, ela nem mais é uma cruz, ela se torna uma rocha sobre os ombros, que não dá mais para caminhar. E o texto que eu preguei ali em Capoeirão, hoje à tarde, de tanto falar ou errar o texto para chegar no texto principal, eu queria ver se o Marcos pelo menos lembra o texto. Qual que foi, Marcos? Vou te dar um picolé de jabuticaba se você acertar. Acho que é 2 Timóteo. Você acha ou tem certeza? Acho. 1:7 ou 1:4, uma coisa assim. Qual que é, Vitória? 1:7 ou 1:4? 7. Então fala aí. 2 Timóteo 1:7. Não, fala o texto, o versículo. Porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio. Aleluia. Como é bom estar do lado, né, de uma mulher. Amém? Que carrega junto, né? O ditado aí diz que é na frente que vai de um grande homem, vai uma grande mulher, mas não é atrás, é do lado. Amém? Que bom. Mas foi isso. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Eu não sei, a tradução do pastor fala diferente, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe para quê? Ele nos dá este poder, este amor e moderação, é para que eu e você possamos fazer como Cristo. Primeiro, quando o cálice da vida se torna amargo, submeta-se à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Glória a Deus. Você acha que a vontade de Jesus, humanamente falando, era essa? Suportar o que ele estava suportando? Quando ele faz esta oração, no versículo 42, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja a minha vontade, mas a tua. Aí eu repito, a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Para suportar os dias de cálice amargo na nossa vida, ou de tribulação, de luta, o que você entender por cálice amargo, por dia da amargura, por dia que você se sente só, o dia que você sente medo, que dia que você se sente covarde, que você prefere se acomodar ou viver na base da preguiça, da mesmice, do que continuar a sua caminhada. Meu irmão, a primeira coisa é que você se submeta à vontade de Deus. Amém. Mas eu poderia fazer com que você contasse pelo menos as 5 palavras sobre oração. Olha primeiro, quando eu falei que você precisa humilhar, mas a Bíblia diz, e quando, versículo 39, e saindo foi como costumava para os montes das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E o versículo 40 diz assim, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, faz o quê? Mas vamos deixar isso aí para depois. Sabe por quê, meu irmão? Muitas das vezes nós batemos com o rosto contra o muro, ou vamos trocar em miúdos nossos portugueses, a cara contra o muro, nós nos decepcionamos. Sabe por quê? Nós não deixamos Deus fazer o que Ele tem que fazer. Tomamos decisões precipitadas, vamos por caminhos diferentes. Atalhos são caminhos perigosos. Atalhos nos levam à destruição.
Mas quando, mesmo em meio ao sofrimento, é saber que tem uma recompensa, mesmo em cheio de sofrimento, quando você lembra e você quer lembrar a Deus que você é crente, que você faz isso, que você é aquilo, que você é um crente que vem à igreja todo dia, todo culto, ou muitas outras coisas que você poderia numerar e colocar suas qualidades, suas qualificações como um bom cristão. Você não é nada, meu irmão. Eu não sou nada se não for Deus em minha vida. Eu não respiro se Ele não me sustentar. E tem muitas das vezes, irmãos, que nós esquecemos que a bênção de Deus para a nossa vida, ela vem de lá para baixo. E quanto mais eu me humilhar, o Senhor vai me exaltar. E quanto mais eu me abaixar, Ele vai me levantar. E quanto mais eu dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou pequeno e o Senhor é grande, eu sou servo e eu obedeço. E quanto mais eu descer na olaria para poder ser tratado por Ele e formado um vaso novo, eu vou lembrar que as bênçãos vão vir de lá para cá e nunca daqui para lá. Diz a Bíblia que aquele que humilha, aquele é o quê? E aquele que exalta? Então não, eu preciso ficar com a palavra. Tiago 4,10, aquele que humilha, ele é exaltado, ou seja, humilhai-vos. 5,6 de 1 Pedro diz que eu e você precisamos permanecer aonde? Debaixo de quê? Da potente mão do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, faça o quê? Nos exalte. É Ele. O tempo é dele, a hora é dele, o dia é dele, o momento é dele. Mas, pastor, o senhor não sabe o quanto que eu estou sendo humilhado, mas eu estou aqui sofrendo, mas eu não vou me baixar para nada. Eu sou crente, mas aqui corre é sangue, não é gasolina e nem querosene. Muito melhor porque corre o sangue. Sabe por quê? Houve uma transfusão, o sangue ruim foi tirado, e agora quando você recebe Cristo, você recebe vida, porque o sangue puro, ele é injetado na sua vida. Então, meu irmão, quando os dias de cálice da sua vida se tornarem amargos, humilhe. Não passe, eu vou usar o português, o carro na frente dos bois. Ou melhor, não passe na vontade na frente de Deus. Tem crente tupetudo, arrogante. E eu espero que aqui não tenha nenhum. Se tiver, tome vergonha na cara, coloca a carapuça e vamos nos converter. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele, o tempo dele, Ele nos exalte. Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice, mas que não seja o quê? A minha, mas a tua vontade. Você tem se submetido à vontade de Deus? Meio às lutas, ou seja, meio mesmo ao pranto, ao sofrimento que você tem enfrentado? Você achando que a sua caminhada não tem valido a pena, que a sua luta não tem valido a pena, irmão? Não deixe esse Espírito tomar conta da sua vida, não. É bom lembrar sempre e nunca esquecer desse versículo do Evangelho de João 16:33. Estas coisas eu vos escrevi para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Não é para ser covarde, porque Deus nos deu um espírito de força, de poder. Então, irmãos, quando o cálice da sua vida se torna amargo, ou se o cálice da sua vida estiver amargo, aprenda com Jesus. Ele provou desse cálice. Os bacharéis aí, né? Na teologia, fazem uma analogia disso aí. Ele provou daquele momento de angústia, de dor, de sofrimento. Meu irmão, eu faço a promessa para Ele, quando eu caso, essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus fez o quê? Deu a vida por mim. E agora, eu não vou resistir só por um momento? Eu não vou perseverar só por um momento? Eu não vou resistir às pedradas que lançam contra mim só por um instante, porque vai valer a pena. Assim como Jesus, meu irmão, nós vamos receber a recompensa. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvaziou-se da sua glória, deixou o seu trono de glória, se fez homem, carne habitou entre nós, mas valeu a pena.
Glória a Deus. Valeu a pena ele suar, ou seja, ter o suor se tornado em gotas de sangue. Valeu a pena, porque ele chega diante de Deus e num texto do livro cristológico que é Filipenses, que é cristologia pura, quando ele fala assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou nada, foi humilhado. Mas o que ele ensina para nós? Ele fala que aquela recompensa de Cristo é o quê? Que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Se eu tenho um sentimento de Cristo, eu vou perseverar, porque amanhã ou depois, se eu não tiver nenhuma recompensa aqui, a minha recompensa maior é o céu. 11:6 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam têm que reconhecer que Ele é o quê? Exige galardoador, recompensa, galardão. Tudo que é passageiro, irmãos. A ferrugem vai destruir, a traça corrói, o ladrão vai roubar, mas lá o seu tesouro está garantido. Se você achar que não tem valido a pena, nos dias em que você tem bebido o cálice amargo da sua vida, o cálice da ingratidão, o cálice da solidão, o cálice do desprezo, seja o que for, primeiro, humilhe-se. Eu aprendo no texto. Eu gosto muito de, acho que eu aprendi, é lógico que se me derem outro tema, eu vou pregar, né? No temática, etc, ou seja, textual, mas o meu mais está dentro do texto. Mas irmãos, eu aprendo com tantas riquezas dentro desse texto. E a primeira coisa que eu quero, que eu vou adiantar, eu passei primeiro, eu poderia falar primeiro. Quando eu falei, você pode contar aí rapidamente, do versículo 39 ao versículo 46, quantas vezes que aparece o verbo orar, ou oração. Olha para você ver, quando a Bíblia fala no versículo 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Então vou lá. Primeiro, quando o cálice da sua vida se te tornar amargo, submeta-se à vontade de Deus. Humildade. Com arrogância você não vai a lugar nenhum. Com a sua crista alta você não vai a lugar nenhum. Crente que é crente tem que ser humilde, tem que aprender com Jesus. Tem que contar até 10 antes de pensar em querer dar uma má resposta. Se não der certo, conta até 20. Se não der, conta 30. Não sei quanto vai precisar. Antes de você falar ou pensar que você foi humilhado, que você vai meter a cara na mão do seu irmão, ou de que não foi irmão em Cristo. Meu irmão, que sangue de Cristo é esse? Que mudança que eu tire, que metanoia que eu tire, quando eu não deixo Jesus mandar em mim. Eu não mais vivo, e sim Cristo é quem vive em mim. Quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, ou o celular mesmo, quando eu recebo Cristo na minha vida, fala assim: quando eu recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Olha, da minha vida. Fala, da minha vida. Eu bata no peito assim, faz barulho aí, vai. Eu não sou mais dono do meu eu. Vitória, a senhora não é mais dono do seu eu. Irmão Ribeiro, o senhor não é mais dono do eu do Senhor. É Cristo que vive. Humilhe. Senhor Gilson, o senhor não é mais dono do Senhor. E às vezes, como cristão, nós temos que sofrer o dano. Jesus humilhou em toda a sua caminhada. Fariseus, saduceus, a própria multidão traiu quando para ser entregue. Solte Barrabás aqui, ó, assumiu o meu lugar. Mas tem uma lição de humildade. Primeiro, humilhar. Segundo, oração. Quando o cálice da sua vida se tornar amargo, ore. Ah, mas eu estou orando demais, pastor. Ora nada. É aquela oração de barriga cheia, ou aquela oração com a cara, ou seja, o corpo já cansado, cheio de sono. Senhor, muito obrigado pelo meu dia, obrigado. Ou na hora do almoço: Senhor, muito obrigado pela minha comida. Ou Senhor, muito obrigado pelo pão de cada. Ou Senhor, muito obrigado pelo... E Jesus acha que ele não entende. Não, se bem que ele é o Senhor, né?
é dono lá do povo da Inglaterra, dos Estados Unidos, de todo lugar ele conhece. Mas, irmãos, a nossa vida como cristão, de vida de oração, falei lá atrás, lá em Capoeirão, nós temos sido crentes relaxados. Convoca uma vigília aqui, que não seja de 22, né? É até que hora que você continua, hein? Meia-noite. É meia-noite. Convoca até 2, vai um pouco mais você vê. A hora que der meia-noite, que era o horário normal, todo mundo vai ficar olhando aqui. Ainda bem que é limpo. Vou pedir. Ali não tá certo, não, tá? Tá não. Tá, não. Convoca pra você ver. Não vai. Eu falei lá atrás, vou repetir aqui. Quando um pastor, que não seja eu, meu irmão, para não sair daqui e você ficar falando de mim, ele sempre pregar mais do que o tempo, mas ele fala demais. Pregou demais, é misericórdia mesmo. Quem falou pode falar misericórdia 1000 vezes. Irmão, o povo já não tem mais prazer em ter uma vida de oração. Se não tem aqui em comunidade, imagina em casa. Eu gosto muito de formar ilhas de oração. O pastor sabe disso, quanto mesmo eu pedi. É o irmão orar, vai virar para o irmão do banco de trás e fazer ilhas de oração, ou ciclo de oração. Irmão, pergunta ao seu irmão o que ele está precisando, ora por ele. Aí tá, aí quem está lá na frente, ele aproveita, né? A gente está aqui. Ó, ilhas de oração, levanta aqui para vocês três, por favor. Ilha de oração é assim, ó. O que você quer que eu ore para você? Qual que é o seu pedido de oração? Qual que é? 5 minutos de oração, né? Dá 2,5. Pastor está orando, Marcos está orando, a Vitória está orando e eu estou. Acabou, irmão. Obrigado. Acabou a nossa intensidade. Conta aí no texto, você vê mais ou menos 5 a 6 vezes. Ele orava, ele foi como de costume orar. Depois que ele foi, ok. Suportou, cálice, suor e gotas de sangue. Ele orou intensamente. Está aí no texto. Glória a Jesus. Primeiro, seja humilde. Vou rapidinho aqui. Mas depois você não tem que dar outra vez. Pastor, outra vez que eu vier, você não traz pastor para pregar, não. Começa por aí. Nós perdemos aquela vida de intensidade. E se eu olhar para o texto, eu vou aprender com Jesus. O cálice era amargo. Ele já sabia que tinha um traidor, que já tinha sido vendido por 30 moedas, e que ele estava para ser entregue aos seus algozes. Mas ele orava, a Bíblia diz que ele orava intensamente. Então, irmãos, quando o cálice da sua vida tornar amargo, se tiver, continue orando. Não acha que eu estou orando muito, não, porque o tanto que você orou pouco. Seja um crente de oração. Então, primeiro, rápido, quando a cálice da sua vida se tornar amargo, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Segundo, seja um homem, uma mulher de oração, porque a oração muda muita coisa. É verdade. A oração muda muita coisa. Deus usou um homem, ele orou e fez o sol fez o quê? Parou. Foi o mesmo homem que orou e o ribeiro secou? Não. Aí já foi Josué, só que ele veio. Não, irmão, Josué orou e o sol parou. Elias orou, fogo desceu, mas primeiro o ribeiro secou. Elias orou, farinha e azeite foram multiplicados. Elias orou, o que mais? Antes de Eliseu teve um. Aí já foi Eliseu. O azeite multiplicou. Já falei, mas pega caramba não. Ele não ressuscitou o filho da viúva, não? Ou foi Eliseu? Mas Elias também teve, quer ver? Oração, intimidade com Deus. Se você abrir sua Bíblia no Salmo, alguém confere, irmãos? Aí, ó, crente já não está tendo mais interesse. Eu falei aqui 2 textos. Quem teve interesse de procurar? Pastor também erra, tá? Salmo 25, 14. Pastor, depois se eu procurar lá Reis, que isso aí está em Reis, mas primeiro na tradução do Senhor, olha para mim o Salmo 25, 14. Irmão, você já está com a Bíblia lá, não? O mesmo salmo, da tradução do pastor. A minha tradução que eu conheço, 2. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e Ele os fará conhecer
a sua aliança. É 2 textos. Primeiro, intimidade. Segundo, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E ele falar, conhecer a sua aliança. Nessa tradução, por favor. O segredo do Senhor é para estar com aqueles que o temem. E ele lhes mostrará seu pacto. Pacto, aliança. Gislaine e Guti. Quantos anos casados? É Júlio, né? Vocês casados? Maio. Quantos anos agora? 3. Mas nesses anos está dando para ter intimidade? Não estou falando de relacionamento de sexual, não, é de comunhão. É de você passar um dia turbulento e chegou em casa, né? Aí você está com aquela cara de maracujá murcho, né? E a sua esposa te conhece. Não é possível. Mas ela vai saber o que você passou lá, com aquele povo, né? Você está trabalhando em ônibus, você falou? Um peão lá te deu um trabalho, te aborreceu. Ela vai saber se você não contar para ela. Se você compartilhar com ela, é intimidade. E para nós, que já vamos caminhando para os 30, 40 anos de casado. Eu, Gilson, por aí, né? Gilson já tem, né? Taidinho, 31, Emmanuel, 32, né? Sibela vai fazer uns 32, né? Casado? Não. 27. Ela tem 32, então você deve ter o quê? Não, mas de casado é uns 25. Só. Mas tá bom. 30. Só tem intimidade com a dona Marlene? De chegar e rasgar o coração para ela e falar, meu bem, hoje o trem foi feio. Hoje, lá na escola, o aluno me perturbou. Esse dia. Ontem eu falei isso, não é? Mas se você não contar e chegar e ficar lá de cara ruim, fechado e sentar no cantinho, meu irmão, assim é Deus. E eu conto isso para Deus é nas orações. É orando, falando com Ele. Oração quer dizer diálogo, colóquio, ou seja, um bate-papo. E Deus nos dá toda essa liberdade de chegar diante dEle, é através da oração. Quando o cálice da sua vida se tornar amargo, primeiro, seja humilde. Segundo, quando o cálice da sua vida se torna amargo, você tem que ser homem e mulher de oração. Está entendendo? Diga amém. Amém. Quem está dormindo diz amém. Então vou acordar os 3 que estão por aí. Mas irmãos, tem que ter vida com Deus. Intimidade com Deus. Tem que temer ao Senhor. Você é íntimo de Deus, só se torna íntimo através de uma vida de oração. A oração, ela provoca intimidade, ela provoca comunhão, ela provoca aproximação. Que privilégio que eu tenho de chamar a Deus de Pai. Foi isso que Jesus nos ensina. Pai, está difícil. Eu não estou aguentando mais, Pai, mas eu sei que o Senhor ama fulano, ciclano, na oração que ele faz em João 17. Pai, eu não oro simplesmente por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda virão, e ele me pega ainda, mesmo os que estão ali, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, eu vou morrer, eu vou até o fim, Pai, é para que o Marcos Clemente Novais Montes tenha salvação. Marcos Clemente Novaes Montes, agora ele tem o sobrenome de Jesus. Foi porque ele suportou e foi até o fim. Ele não abriu mão da cruz por mim e por você. Ele provou dias amargos na sua vida. E se você tem provado dias difíceis, cálice amargo na sua vida, irmão, continue quietinho na presença de Deus. Faça com aquela mulher, não preocupe com o que estão na casa. Quando ela entra no lá, e ela começa a chorar, ela derrama o quê? O vaso de alabastro nos pés de Jesus. E ali, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e com o cabelo enxugue. Ela estava dando o melhor para Jesus. E quantas das vezes nós não temos dado o melhor para Jesus, o melhor do nosso tempo? O nosso dia é um corre-corre. Estamos vivendo um tempo de secularidade. A roça para mim e para você talvez é mais importante, o trabalho roça é mais importante do que a vida de oração.
Ah, pastor, mas estou trabalhando como? Buscai primeiro o reino de Deus e A sua justiça. leia primeiro a Bíblia e depois ore e vai pro seu ganha-pão. Estou inventando, né? Perdemos essa vida. Então, quando os dias de casa amargos se tornarem amargos, ou seja, da vida se torna amargo, é porque eu mesmo tenho provocado um distanciamento. Não tenho mais vida de oração. Eu acho que eu sou dono do meu eu, não me humilho, não oro, não busco a Deus. Então vamos caminhando um pouco mais, e a Bíblia diz que quando ele, olha aí, irmãos, 44, que posto em agonia, orava mais intensamente. Você é intenso? Você é perseverante? Ou você desiste fácil? Daquilo que você quer fazer, dos seus sonhos, dos seus projetos? Daquela promessa de mentiroso, a oração de mentiroso. Eu falo que dia 31 abril, nós estamos hoje dia 12, né? Dia 31 de abril de dezembro. Irmão, se você não for, por favor, na maioria eu me coloco nessa posição. Dia 31, 1º de abril é dia do mentiroso, todo mundo lá fora, mas dos crentes é dia 31 para primeiro. Oh Deus, ano que vem eu vou orar mais. Oh Deus, ano que vem eu vou ser mais. O quê? Uma pessoa melhor. O que mais? Senhor, eu vou ler Bíblia. Ah, quando chegar lá em junho eu já li a metade da Bíblia mais. Mentira. Mentira. Vamos mudar. É mesmo, Tiago? Mentira. Para pensar nas promessas que você fez com Deus na virada do ano. Você não cumpriu nem um terço daquilo que você fez. Vou arriscar um pouco, sem medo de errar, 30% dos que estão aqui, mentirosos que nós somos. Mas essa mentira aqui dentro desse texto, falta intensidade, falta perseverança. Jesus foi humilde, homem de oração, perseverante, orava mais intensamente. E sabe que sozinho você não vai a lugar nenhum? Só para um pouco mais. Jesus lá os seus discípulos, eles podiam muito bem sozinhos, mas ele se sentiu e estava sozinho. Porque quando ele volta, ele acha os seus discípulos exaustos, cansados, fazendo o quê? Dormindo. E tem dias na sua vida que esse dia de casos amargos vai ser dia de solidão. Nós devemos ter aqui mais ou menos umas 30 pessoas. Às vezes no meio de 29 você se sente sozinho. Não sei se foi o pastor que falou esses dias a importância de um abraço. Alguém falou, mas irmãos, o abraço evita a guerra. O abraço oferece apoio e cura. O abraço alivia a tensão. Irmão, tem hora que nós estamos sozinhos na nossa vida. Jesus preocupou com os seus discípulos. É isso que eu quero que você entenda dentro do texto. O tempo dele, os dias dele era dia de cálice amargo. Mas era um homem que humilhou, um homem que orou, um homem que foi intenso e um homem que se preocupou com os outros. Ou melhor, não andou sozinho também. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Elias, o homem do ministério bonito, né? Um trabalho bonito. Quando, por causa da voz de um endemoniado, ou de uma endemoniada, Jezabel, e Acabe também, ó, se amanhã nessas horas eu não te matar, ele ouviu isso e deu ouvido, jogou tudo por terra. A Bíblia diz no capítulo 19 que ele teve medo, deixou o seu moço, foi para o deserto. Cadê aquele homem que mostra para mim e que mostrou para aquele povo uma lição? Cadê aquela vida, irmãos, que alguém olhava para você e tinha prazer em copiar a sua vida de cristão? Qual é o testemunho que você tem dado de homem e mulher perseverante? No dia de cálice amargo, você é homem de oração? É mulher que tem jejuado? É homem que tem jejuado? É homem que lê Bíblia? É homem que ora? É um homem ou mulher de intensidade? A Bíblia diz que Jesus foi intenso. Aqui o texto. E a Bíblia diz no versículo 40 aí,
Olha aqui, no versículo 40, quando a Bíblia nos fala, no versículo 4, e posto em agonia, fazia o quê? Orava, mais intensamente. Olha a oração de novo e olha a intensidade. O que é ser intenso? O que é ser perseverante? O que é continuar na toada da caminhada com Cristo? É fazer o que nós cantamos, acho que foi a última música. Quero o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Talvez até como oferta nós oferecemos, mas sacrificar muitas vezes nós não queremos nada. E é preciso rever nossos conceitos e valores verdadeiramente. Quem conhece essa música aí? Quero voltar ao início de tudo. Ninguém? Essa música é velha, conhece, né, seu Gilson? É mais velho que Gilson. Senhor, quem me chamou? Jacinto? Fala. Não é um caos sem entrar. Mas quem não vai remédio, Eu não entendi o que o irmão falou. Quem não vai de remédio em minha frente, vem em casa. O remédio aqui não jejum. Hã? Depois nós podemos conversar isso. Não quebrar não, né? Não deixe de tomar seu remédio não. Se você faz como o pastor Rob pregou e mandou eu parar de tomar remédio. Eu não falei nada disso aqui, tá? Tem tempo para tudo, né, irmão? Mas, irmãos, sem perder o foco. Primeiro, humildade. Segundo, vida de oração. Terceiro, intensidade. Os irmãos estão entendendo isso? Então, segundo, preocupe-se com as pessoas. Nós temos procurado, eu vou repetir, andar sozinho. E eu vou repetir mais uma vez, sozinho eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso do Senhor, pastor. Eu preciso do Senhor, irmão Taiti. Preciso do Senhor, irmão Edmundo. Vamos morar no céu junto, tem gente sem me rejeitar aqui não. Mas às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma era de cristianismo, que se a gente vê um irmão no abismo, e ao invés de nós puxarmos ele de lá, abraçar ele para trazer de volta, às vezes ele falta um trisquinho para cair. Que amor é esse que nós estamos vivendo? Que preocupação é essa que eu tenho com Marcos? De amar, de orar por ele, de pagar um preço. Eu aprendo com Jesus no texto. E Jesus foi homem humilde. Voltando a Filipenses, ele diz que eu e você temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Nós temos que parar com esse trem. Eu disse para você repetir uma frase aí, que eu não sou mais dono do meu eu. Nós estamos gostando muito de ficar alisando nossas feridas. Somos crentes, fomos curados, somos sarados, somos libertos, irmãos. Glória a Deus. E a gangrena está matando muitos crentes por aí. E eu espero que não seja nenhum dos irmãos aqui, mas se tiver alguém com gangrena, vamos arrancar isso, porque Jesus ele tem o bisturi certo e ele também tem o óleo que pode passar e trazer o bálsamo alívio para a sua dor. Se é dia de cálice amargo que você está guardando ressentimento, o cálice é do ressentimento, joga fora, joga fora. Que cálice é esse que está te fazendo mal? O cálice que Jesus suportou foi um cálice de bênção, de vida, de salvação, de perdão. Aquele cálice era meu. E agora eu posso dizer que eu sou livre. Alguém morreu no meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Morreu no seu, no meu, no nosso. E eu sou livre. Amém? Quando os irmãos cantam pelo sangue, não é isso? Acho que nessa música tem uma parte, né, Vitória? Você não cantou? Cantou? Eu não reparei. Sou livre de quê? Eu sou livre. Tem muita gente que prefere viver com o gosto amargo desse cálice, que pode ser saciado, ou seja, aliviado, beber dessa água que desce, e limpa tudo, que a água viva que é Jesus, e Ele está aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus. Ele achonderei balava suiande cantar. Você pode levantar sua mão e fechar os seus olhos?
Agradeça a Ele porque Ele bebeu esse cálice por sua causa. Obrigado, Jesus. Mas abra sua boca e dizer: Senhor, eu preciso aprender com o Senhor. Me liberta, Senhor. Agradeça a Ele, irmão. Aquilo é proibido, dá glória a Deus, meu aleluia. Você pode agradecer a Ele, porque Ele bebeu o cálice amargo por mim e por você. Ele foi perseverante, Ele foi até o fim, foi por minha causa, foi por sua causa. Levanta a sua mão, meu irmão. Glória a Deus. Ele anda Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é amor, Ele é força, Ele é vigor, Ele te traz vida, Ele te traz paz, Ele te traz perdão, Ele te libertou. Aleluia! Glória a Deus. Do jeito que você está, com as suas mãos levantadas, com seus olhos fechados, primeiro você vai dizer, ou seja, fique de pé, por favor, do jeito que você está, com seus olhos fechados e suas mãos levantadas. Primeiro nós vamos cantar: eu sou livre. Você pode dizer: eu sou livre. Diga: nada além do sangue, nada além do sangue, de nada além do sangue. De quem? Mais uma vez. Eu sou livre.